a gente tem uma solução que você, hoje, 97% dos nossos cadastros, pessoas físicas, são feitos sem intervenção humana em até 1 minuto. E aí, jovens, sou Carlos Henrique, estou começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo um grande amigo, grande convidado, Thiago Araújo, do Banco Topázio. Meu amigo, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Opa, fala Carlão, tudo bem? Cara, o prazer é todo meu, muito obrigado. Eu fico muito tranquilo e feliz de estar aqui, porque além de eu estar com um baita profissional do mercado de câmbio, é um amigo também, né, que se tornou nos últimos anos e tem me ensinado bastante coisas. Então, eu estou bem feliz de estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço aí, antes de mais nada, a participação. Para a gente é muito importante contar aí com parceiros, com clientes, com agentes do mercado que são, né, que tenham tudo a ver com a questão da frente, né? Então, contar também com um profissional como você, com uma experiência diferenciada de mercado, para a gente é sempre muito importante, né? Olhando para esse lado da experiência profissional, né, você que lida muito com a questão de inúmeras corretoras, né, inúmeros parceiros, e, óbvio, né, não tem aí um início de carreira, né, recente, tem aí uma certa experiência, o que você vem acompanhando, o que você tem de percepção do mercado em termos de evolução, né, de uns anos para trás até hoje, o que você vê de evolução? Certo. Cara, tem um tempinho já que eu estou nesse mercado aí, né? Tá quase, acho que 18 anos já, cara, que eu venho atuando no mercado de câmbio. Legal. E com certeza tem bastante coisa que a gente acompanha, que tem dado certo, mas que está evoluindo também, tá? Eu acho que nesse momento, Carlão, a palavra que está bem na moda, que o pessoal usa bastante, é disrupção. Sim. O nosso mercado ele é bastante disruptivo, né? Eu acho que você concorda comigo que hoje, as empresas, as pessoas, elas têm muito mais facilidade em conseguir contratar um câmbio. Seja através de um banco, seja através de uma corretora, seja através de um banco digital. Sim. As IPs, hoje também está bem na moda, tem bastante IPs por aí. Então, eu acredito que a disrupção do nosso mercado tem sido uma evolução e um ponto interessante que vem acontecendo nos últimos anos. Tá? Sim. Isso é um dos pontos que eu acho interessante. Tem alguns outros pontos, tá? Se você me permite também, a questão dos limites que as corretoras têm para operar, por exemplo. Como eu já tenho um tempinho no mercado, eu lembro, e você consequentemente vai lembrar também, Claro. As corretoras elas tinham um limite lá atrás de $50 mil para operar na posição própria, subiu para $100 mil. Até pouco tempo atrás, agora, eram $300 mil. Sim. E hoje, a gente está com um limite novo, né, atribuído pelo Bacen, de $500 mil ou seu equivalente em outra moeda. Sim. Né? Então, o que acontece? Você está dando uma autonomia maior para as corretoras, né, nesse ponto, para ela poder operar na posição própria até $500 mil, sem eu precisar me preocupar, como banco, tá, em fazer onboarding de clientes, né, em tratar a operação, que aí eu deixo a responsabilidade com vocês. Sim. Vou até aproveitar, você falou de um ponto interessante, né? Qual é a sua visão, né? Eu sei que às vezes a gente até confunde um pouco, vamos dizer assim, os papéis, né? Eu sou um profissional de compliance, às vezes tenho ali o meu papel muito voltado para a área comercial, até de explicar produto, de explicar processos, né? E você, do contraponto, é um profissional comercial que, por muitas e muitas vezes, também tem que fazer o papel contrário de conformidade, né? Verdade. Essa mudança do ponto que você destacou, né, do limite de posição própria, por exemplo, das corretoras, na sua percepção, tem a ver com uma tranquilidade um pouco maior do órgão regulador em relação às operações cambiais das corretoras? O que se deu aí essa questão dessa mudança de limite? Olha, interessante. Hoje as corretoras de câmbio, na minha opinião, elas têm muito mais know-how, muito mais cancha, né, como o pessoal diz, para tratar das operações de câmbio do que um banco, sabe? As corretoras, elas são... O core delas é voltado para câmbio. Então, elas têm profissionais muito mais experientes, muitas vezes, do que eu tenho no banco, né? Dentro do banco, nós temos outros setores, nós temos outros produtos para ofertar. Como eu sempre converso lá com o Ademir, meu diretor de câmbio, a corretora ela tem um know-how gigantesco. Então, isso passa uma tranquilidade para o regulador
Né? Por quê? A corretora ela já vivencia aquilo de todas as naturezas na prática. Sim. Então, ela sabe as dores, ela sabe aonde atuar, o que olhar, como olhar. Né? Então, eu acredito que o regulador tem percebido que o profissionalismo dessas corretoras as tornam pequenos bancos, entre aspas. Tá? E, até por esse motivo, que eles, voltando à sua pergunta inicial, eles deram a liberdade para as corretoras abrirem contas diretamente lá fora. Exatamente. Elas vão acabar atuando como um mini banco. Sim. Então, tanto tem essa importância das corretoras no nosso mercado e a visibilidade do Banco Central de que as corretoras têm capacidade e muito conhecimento para atuar como um mini banco, que eles estão dando essa liberdade maior de limite e de abertura de conta no exterior para poder atuar como não só um fornecedor de serviços, mas como um executor de serviços também no exterior. Sim, e aquilo que você destacou, né? Hoje a especialidade da corretora é a operação cambial, né? Então ela é, entre aspas, monoproduto, ela não tem uma diversificação gigantesca de produto, né? O que torna a gente cada vez mais especialista no próprio produto, né? Então as suas diversas formas de realizar ele, né? Então concordo contigo, né? Hoje a gente às vezes a gente brinca muito, vamos virar um banco para quê? A gente já de certa forma a gente já tem uma robustez interessante. Então nós temos auditorias externas, a gente tem a própria selo de conformidade da Abracan que chancela ainda mais a questão da nossa operação, as certificações ABT1 e ABT2 que acabam trazendo para o profissional que a possui e a corretora 100% dos profissionais que atuam com as atividades finalísticas a possuem, então traz para ele uma robustez não só do procedimento operacional, não só do dia a dia, mas também do ponto de vista técnico avaliativo de ser avaliado por uma instituição diferenciada, que é a FGV, né, que faz a certificação, Sim. E entrega ali para aqueles que passaram, obviamente, a certificação ABT1 e ABT2. Né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Nessa questão de abrir conta lá fora e querer se tornar um banco, né? Eu já escutei de algumas corretoras do mercado essa vontade de, nós queremos virar um banco de câmbio, né? Só que algumas corretoras já conseguiram abrir conta lá fora. Só que além de você abrir conta, tem todo um pacote que vem por trás. Né? Tu tem um custo de observância muito alto. Muito alto. Tu tem um custo de profissionais especializados para poder tratar com um banqueiro lá fora, seja na ordem de pagamento, seja no extrato. Você tem um custo, né, para envio de ordem, para recebimento de ordens. Então, você tem, não é só você querer virar banco. Tá? Muitas vezes é melhor você entender o seu tamanho e ser... eu quero ser o melhor nesse segmento. Muitas vezes é melhor você ser um pequeno nesse segmento e dominar esse segmento do que você querer entrar num outro mercado que é de bancos, que é uma outra realidade, é uma outra competitividade, é um outro custo operacional e vai fazer o seu negócio desandar. Na minha opinião, tem que se observar muito bem esses custos que vêm. Não só abrir conta lá fora, abrir conta é bonito, é legal, é bacana, você fala tem uma conta lá fora, mas tem um peso que você traz consigo quando você faz isso. Não, com certeza. Né? Até nesse olhar que a própria frente ela já se posicionou nesse sentido de se tornar cada vez mais especialista no produto no qual ela atua. Né? A gente estava comentando em relação a passado. Né? Então, há um tempo atrás, a gente tinha ali uma operação cambial no qual você tinha uma assinatura, por exemplo, de um contrato de câmbio no papel. Hoje, você já, dependendo da forma como você estrutura a sua tecnologia, às vezes pelo WhatsApp você consegue dar ciência. Né? Então, assim, já caiu a necessidade de você ter o contrato em si. Né? A comunicação para o cliente ela se torna cada vez mais diferenciada. Né? Tem um ponto que eu costumo até, ultimamente, eu venho comentando bastante, né? Infelizmente não temos lá os nossos 20 anos, então a gente tem essa memória do que aconteceu. Há um tempo atrás, quando você queria, por exemplo, ter acesso a inúmeros canais de televisão, você assinava lá uma net da vida e através dessa net da vida você tinha lá uma série de canais nos quais você simplesmente assinava e assistia, né? Atualmente, essa visão ela mudou. Basicamente, cada um dos canais se tornaram ali streamings, né? Então tem a própria plataforma, né? E 80% desses canais, eles não ficam no Brasil, eles ficam fora do país, né? Então, não parece, mas por trás de você ir lá e simplesmente pagar lá, por exemplo, um HBO, pagar lá um Max, pagar lá alguns determinados canais,
por trás dele existe uma operação cambial. Existe uma operação de FX, uma operação de mass payment que vai reunir aqui toda a questão de pagamento. Isso. Exatamente, não percebe, porque faz tão parte do nosso dia a dia a operação cambial que ela se mostra diferenciada, né? Então, é um ponto de que você já vê uma disruptura, como você destacou, em relação à própria evolução do tempo, né? Do que vem acontecendo. Verdade, verdade. Essa disrupção e isso que tu comentou atrás dos streamings, a população, as pessoas, de uma maneira geral, não faz ideia, né? Muitas vezes a pessoa vai comprar a blusinha na Shein. Sim. Né? E como é que chega o dinheiro lá na China? Né? Atrás dessa blusinha que a pessoa comprou, qualquer objeto que a pessoa venha comprar na internet de um site chinês, por exemplo, que seja 10, 20, 30 dólares, o que tem por trás disso, né? Então, o nosso papel está atrás disso. É uma corretora, é uma facilitadora, é um banco, né? Então, tem todo um aparato que precisa ser feito para poder chegar esse dinheiro lá e, consequentemente, a pessoa receber aqui o produto no qual ela comprou. E é interessante até isso que você está falando, porque assim, né? Se a gente fosse fazer a compra desse produto, né? Aí o Carlos vai comprar alguma coisa lá no site chinês, né? Uma operação de e-commerce, uma operação de eu vou entrar em contato com o site lá, né? Com o site não, com a área comercial deles e comprar. Dependendo, eu vou pagar de Swift, né? Que é o custo, né? Infelizmente existente quando você tem uma operação desse ponto, um custo que às vezes vai ser maior do que o próprio produto. Né? E quando você tem uma operação, né, através, por exemplo, de uma operação de FX, que é praticamente o que se utiliza nessas operações de e-commerce, como essas que você citou, o custo ele se torna muito mais barato para o próprio consumidor. Né? Verdade. Então, se diferencia bastante. Eu até queria deixar um ponto aqui destacado. Para você que não sabe o que é Swift, nada mais é do que um Pix, uma TED, só que internacional. Boa, gostei dessa. É porque às vezes a pessoa que está ouvindo, de repente, fala: o que é Swift? Swift é que vende carne? Não. No nosso mercado, não. É uma transferência internacional. Boa. E assim, até na questão, por exemplo, do próprio custo de Swift, né? Às vezes você tem ali, às vezes, algumas isenções, mas acaba tendo o custo operacional por trás, né? Até pode ser absorvido pela instituição financeira, mas ela vai acabar sendo incorporado vamos dizer assim, no custo da operação, né? Então não vai ter jeito, né? Cara, é interessante isso você comentar, que aí eu volto naquele ponto que eu estava falando da corretora abrir conta no exterior, porque ela acha que vai ficar mais barato para ela fazer os pagamentos lá fora. Só que isso não é uma verdade. Por quê? O custo por trás do Swift, tu tem o Banco Nacional, o Banco Internacional, e esse Banco Internacional cobra tarifa para você enviar, para você receber, para você consultar o seu extrato lá fora. E quando você falou que muitas vezes o produto não chega no valor dessa TED internacional, né, desse Swift, realmente. Por quê? Muitas vezes um Swift custa 20, 30 dólares e o produto que você está comprando não custa isso. Então, o custo do pagamento lá fora é mais alto do que o custo do produto em si. Então, isso tem que ser muito bem observado e calculado, tanto para a instituição que está vendendo o serviço, como para a corretora que está prestando esse serviço, ou para a facilitadora que está ali facilitando esse pagamento. Hoje, a gente tem, além do SWIFT, nós temos outras formas de pagamento internacional, mas o SWIFT ainda é o principal, porque ele atende uma rede muito maior, né, muito mais global de pagamentos, seja na América, na Europa. Na verdade, ele abrange o mundo inteiro. Né? Você sabe que tem outras oportunidades, outras opções de mercado, né, que estão crescendo e que são importantes. Sim. Né? Isso aqui, eu estava até pensando que já além, né, no nosso papo, mas isso aqui facilita e vai facilitar ainda mais essa disrupção. Tá? Que cada vez mais as pessoas têm autonomia para fechar os seus câmbios, né? Sim. Às vezes num aplicativo de celular, né? Isso. Seja no WhatsApp, como você comentou. E falando do WhatsApp também, eu lembrei do que você falou do contrato de câmbio. Hoje não é mais obrigatório mesmo o contrato em si, né? Pela nova legislação aqui, pelo novo marco cambial. Sim. Tu assinar. Hoje tu precisa ter um de acordo do cliente. Exatamente. Precisa ter a confirmação de que ele está ciente com os termos daquele contrato. Então, hoje, um simples joinha no WhatsApp serve como uma comprovação de que ele está ciente
daquela operação de câmbio. Muito legal. Eu acho isso bem interessante. Não, é muito interessante, né? Pontuar. E até no ponto que o próprio Thiago destacou, né, a frente corretora, ela cada vez mais ela vem se aperfeiçoando nesse mercado, principalmente no mercado de FX, que é para trazer um custo menor para os nossos clientes, para os nossos parceiros, porque é o que você destacou, né? O custo de Swift ele vai existir, né? Mas uma coisa é eu mandar, sei lá, umas 1000 operações lá para fora e pagar um único custo de Swift, no qual o meu custo ele é diluído em cada uma das operações. Outra coisa é eu mandar operação por operação, no qual eu vou ter um custo diferenciado, né? Então, é algo para quem está nos acompanhando, algo para quem está nos assistindo, é um diferencial competitivo. A frente corretora ela adota muito essa parte, essa estratégia de buscar alternativas para tornar cada uma das operações cambiais cada vez mais baratas, mais acessíveis ao nosso parceiro, ao nosso cliente final, né? Enfim, então algo bem interessante, né? Muito bom, Carlão. Em termos de tecnologia, né? Eu percebo que para a gente falar em disruptura, para a gente falar em termos de evolução, eu não consigo imaginar, né, algo diferente de uso de tecnologia para a gente conseguir fazer isso, né? Você tem alguma percepção diferente ou, enfim, é na mesma linha? Não, é na mesma linha. A tecnologia, a inovação no nosso mercado, eles andam assim lado a lado. Todos os dias a gente está sempre pensando em algo novo, desenvolvendo junto com TI, desenvolvendo junto com pessoas, se colocando no lugar do cliente e tentando montar estratégias, né, com a tecnologia, com o uso dela. Por quê? Carlão, todos os dias a gente faz basicamente as mesmas coisas. Sim. A gente processa as mesmas coisas. Porém, com a tecnologia, a gente consegue pegar essa mesma quantidade de dados e processar numa velocidade muito maior do que a gente fez ontem. Sim. Tá? Então, sem a tecnologia no nosso meio, o nosso custo hoje seria enormemente maior, né? Muito maior do que a gente tem. A gente tinha, e se você vai lembrar disso, porque você tem um pouco mais de tempo de câmbio, assim como eu, numa mesa de câmbio, por exemplo, você tinha uma pessoa para fechar, uma pessoa para boletar, uma pessoa para registrar, uma pessoa para efetuar pagamento, outra pessoa para cuidar das ordens de pagamento em si, né? Sim. E hoje, com uma API, né? Um portal que você cria, você tem tudo isso reunido num lugar só. Sim. Então, você ganha tempo, economiza dinheiro, que no nosso mercado hoje, eu acho que o mais importante e até mais difícil não é ganhar dinheiro, e sim diminuir custo. Exatamente. Então, o uso da tecnologia para diminuição de custos operacionais, volta naquilo que tu comentou também agora, a diminuição de preço de Swift. Sim. Se a gente usar a tecnologia para nos auxiliar e a gente mandar uma ordem que tenha vários pagadores ali dentro, né, o custo vai ser diluído entre cada um deles e vai ter uma hora que isso praticamente vai chegar a zero para o cliente final. Então, o uso da tecnologia, na minha opinião, é o mais importante para a diminuição de custos dentro do nosso negócio hoje. Com certeza. E até entrega, né? Vou trazer até você acompanha, até porque é parceiro de longa data. Eu lembro que no primeiro ano ainda da própria corretora, estamos falando ali 2017, 2018, eu tinha dentro do meu time de onboarding aproximadamente umas 7 profissionais extremamente inteligentes que faziam ali o chamado cadastro do cliente de forma manual. Então, analisar o imposto de renda, analisar todas as informações regulatórias, coletar todas as informações e documentos, conferir com a questão dos birôs. Então, assim, foi algo para a gente muito interessante, né? Essas profissionais hoje, todas elas estão ali em grandes bancos, até porque participaram de um momento de criação. Sim. Mas, naturalmente, ter ali um processo manual não era algo, vamos dizer assim, meio que inteligente, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi cada vez mais buscando soluções tecnológicas para substituir, aí eu volto a dizer, não é a capacidade humana, mas é o esforço repetitivo que é para a gente deixar os nossos profissionais literalmente pensando em soluções para frente. E hoje a gente tem uma solução que você, hoje, 97% dos nossos cadastros, pessoas físicas, são feitos sem intervenção humana em até 1 minuto. Uau. E eu estou falando que assim, não é fez e aprovou. Não. A gente vai conferir a lista de segurança das Nações Unidas, a gente vai olhar a capacidade econômica financeira, toda a questão pregressa do cliente, identificar de forma completa toda a questão do Know Your Customer do cliente, né? Hoje, a frente corretora ela detém ali aplicação suficiente para você fazer um upload de um simples imposto de renda
E a nossa solução identifica exatamente qual é a linha que tem que ser observada, por exemplo, para cálculo de um limite operacional. Então, assim, cara, se você não tem isso de tecnologia, imagina, eu nunca vou me diferenciar da concorrência. Né? Então, eu concordo com você em gênero, número e grau. Até falando em questão de imposto de renda, falando em comprovações hoje, que as pessoas têm, tem muito lugar que exige, não, eu preciso do imposto de renda, eu preciso de um comprovante de reserva. Nós temos birôs, eu tenho certeza Sim. que vocês utilizam, não utilizam? Muito. Então, os birôs hoje, eles nos auxiliam demais. E aí consegue dar essa agilidade de tu conseguir concluir um cadastro em 1 minuto. Sim. E isso era impensável até, sei lá, 5, 10 anos. Né? Isso era impensável. E hoje, com o advento da tecnologia, tu ganha em escalabilidade, em velocidade e até em qualidade do seu cadastro. Né? A qualidade da informação na qual você está buscando no mercado, ela está chegando, está te montando uma base de dados interessante e que você vai ficar sempre atualizando ela e melhorando ainda mais o seu onboarding de clientes no seu cadastro. Sim, sim, sim. É bem interessante. Outro dia um amigo meu me perguntou, né? A gente estava conversando ali, almoçando, tomando um café, qual que era o custo que a gente tinha de ferramentas de birôs, né? Eu falei, amigo, você quer a informação sigilosa, né? Mas não eu vou falar, né? Hoje a Frente Corretora ela gasta mais de R$70 mil só de birôs. Uau! Não é comum, não é normal. Não, assim, alto, eu conheço exatamente, mas se eu não tiver auxílio de tecnologia, birôs por trás, eu não vou conseguir entregar a solução tecnológica. No nível de banco. Exatamente. Então, assim, hoje, eu estou conversando outro dia com um amigo de operações de FX. Né? Você tem ali dentro da operação de FX, né? Não que eu queira me aprofundar nesse tipo de operação nesse momento, mas você tem lá as chamadas ACANs. Né? Eu conversando com os meus amigos, às vezes eles fazem a avaliação da ACAN por amostragem. Então, você pega lá, sei lá, eu não sei como é que consegue funcionar uma amostragem em 100 mil nomes, cara, porque assim, para ser uma amostragem no mínimo referencial, você tem que consultar bastante. Sim. A frente corretora, ela olha todas as linhas de todas as ACANs. Então, assim, o nosso custo, ele é alto, mas assim, o meu custo unitário, ele é baixíssimo. Mas eu faço uma consulta através de APIs, como você destacou, de milhões de informações. Né? Então, é algo bem diferenciado. Eu não vejo isso como um custo. Não, é um investimento. É um investimento. Exatamente. Você está tirando uma dor de cabeça, né, que pode te dar ali na frente, porque quando você faz essa consulta, né, e a gente está falando aqui de birôs, de ACAN, né, que você comentou, eu sei que a gente não vai aprofundar muito nisso, que não é o nosso foco aqui hoje, mas tu tem que olhar linha por linha para ver se tem uma pessoa que está morta, se tem uma pessoa que não está com o CPF cancelado e tal, e que isso pode vir depois te dar um processo. Exatamente. E toda a economia, desculpa eu falar, porca que você fez no passado, ao invés de tu investir em tecnologia para não ter essa dor de cabeça, tu vai gastar muito mais do que esses 70 mil reais que você está gastando por mês. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Até vou deixar aqui, né? Você que está nos acompanhando, né? Está gostando ali do bate-papo, destaca lá para a gente, né? Você já ouviu falar desses termos que a gente está falando? Coloca lá o número 1. Se você nunca ouviu, coloca lá o número 2, só para a gente ter ali uma noção do que está acontecendo, né? Tiagão, olhando assim um pouco mais para futuro, né? O que você, com base, né, olhando ali passado, atual, presente, e olhando para futuro, o que você consegue imaginar em termos de ainda mais evolução no mercado cambial? Olha, Carlos, você sabe que isso aí está sempre... Bom, qualquer conversa que a gente tenha no mercado de câmbio, seja numa reunião da Abracan, seja internamente, eu acho que todos os dias nós estamos sempre pensando no que vai ser o amanhã do câmbio. Tá? Eu tenho aqui por mim que uma coisa muito importante que está para acontecer, e eu não sei se tu concorda, acho que você não vai discordar 100%, tá? Mas é uma diminuição da importância da moeda dólar no cenário internacional. Sim. E por que eu estou dizendo isso? Né? Hoje a gente pega a China, que é a maior potência em desenvolvimento, né, da atualidade, e ela corresponde, se eu não estiver enganado, a 30%, né, do mercado. Isso faz com que a moeda dólar acaba se enfraquecendo e valoriza um pouco mais o yuan. Sim. Por quê? Porque toda vez que você vai comprar o dólar, a gente compra o dólar e chega lá, ele tem que reverter e trocar o dólar pelo yuan. Fazer o câmbio, né? Sim. Exatamente fazer o câmbio. A gente nem fala, mas é o câmbio. Não, é o câmbio, né? É a raiz do câmbio. O câmbio nada mais é que trocar. Trocar moeda por moeda, trocar qualquer coisa é câmbio. Então, chega lá, ele perde aqui. Quem está comprando dólar tem que pagar um spread, a conversão do real para o dólar, e depois, quando chega lá, do dólar para o yuan. E como a China tem feito tanta coisa pelo mundo inteiro, e é a que mais recebe hoje transferências internacionais, eu acredito que
que essa questão de diminuição da importância do dólar e aumento da importância do CNY, aí, o yuan, um futuro. Isso está num futuro muito próximo. Sim. E vai mudar bastante, vai mexer bastante com o nosso mercado. E vou dizer mais, eu acho que até num cenário internacional em relação a guerras, essas coisas que a gente já sabe do histórico dos Estados Unidos quanto a isso, porque não vai perder uma participação importante ali, vai diminuir a importância dos Estados Unidos e aumentar consideravelmente a importância da China no cenário internacional. Sim, eu ainda vou colocar um foguinho aqui na nossa conversa. Opa! Né? Não, eu acho que não só a questão, né, da moeda chinesa, mas o que eu venho acompanhando aí, até para a gente estar um pouco mais seguro em relação às oportunidades de negócio, são os usos das chamadas stablecoins. Né? Então, assim, aí a gente vai colocar o uso da moeda chinesa, stablecoin, aí eu concordo com você 100% de que, de fato, vamos dizer assim, o USD ele vai perder uma certa relevância. Né? Obviamente, ele nunca vai deixar de ser um referencial, Jamais. mas o próprio stablecoin ele acaba sendo algo diferenciado. Né? Para você que não conhece o que é o stablecoin, é um ativo financeiro, né? Da classe ali dos criptoativos, né? Algo muito parecido com o Bitcoin, mas não é... É o mais famoso, né? Exatamente, que é o mais famoso, é o irmão mais famoso. O stablecoin é algo muito parecido, que se lastreia com base em alguma moeda, que no caso, a mais conhecida é a própria dólar, né? Mas ele tem ali o próprio referencial, né? É verdade, é verdade. Você tem toda a razão. Eu não comentei sobre os criptoativos, porque para mim já é a realidade, já está acontecendo. Sim. Né? Mas com certeza tem ainda um longo trajeto para percorrer com essas stablecoins. O Brasil mesmo está com a Drex aí, que é a moeda nossa aqui, do real digital. Tem o SDT, tem tantas outras, e vão aparecer muitas outras, porque é mais fácil tu carregar um arquivo na rede do que o dinheiro no bolso, né, Carlão? Sim. Antigamente você tinha que andar com um calhamaço de dinheiro para chegar a 100 mil dólares, a 100 mil reais. Hoje não, você não está nem vendo aqui e tem um monte de dinheiro sobre nossas cabeças. Sim, e eu acho que assim, cara, você até me remetia aqui a um ponto interessante, queria ouvir a sua opinião. Concordo contigo que a questão do fortalecimento da moeda chinesa é algo diferencial e disruptivo cada vez mais. Concordo contigo em relação à questão do stablecoin. Mas eu acho que a gente tem aqui no Brasil algo diferenciado que não existe no mundo, que é um negócio chamado Pix. Né? Então, assim, o Pix não existe no restante do mundo. E eu queria ouvir a sua opinião se não é uma fortaleza brasileira em relação a produtos internacionais de pagamento. Nossa, é interessantíssimo isso que tu comentou, porque o mundo está olhando mais para o Brasil depois que o Brasil criou o Pix. Tá? E quando eu digo isso, é porque já tem pessoas lá do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que veio para cá entender a tecnologia, né, para ver como que faz esses pagamentos. Assim, o Pix ele é um diferencial e hoje nós já temos pagamentos internacionais sendo efetuados via Pix. Tá? Se a pessoa vai ali no Paraguai, vou dar esse exemplo porque está aqui bem... Adoro esse exemplo, esse exemplo. Então, assim, se a pessoa vai até o Paraguai, vai comprar qualquer coisa, vai comprar um vinho. As pessoas gostam muito de Paraguai comprar vinho, né? Ali, Argentina, né? Comprar alguma coisa eletrônica, ela hoje muito facilmente chega na maioria das lojas lá e consegue comprar e fazer um pagamento via Pix. Isso. Tá? Por quê? Porque a pessoa que está lá, ela tem uma conta de não residente no Brasil e ela consegue receber os fundos. Isso fez com que ela consiga vender muito mais, tu tem mais segurança de não ter que ficar andando com dinheiro físico, tu não tem que andar com um cartão de crédito que alguém pode roubar e utilizar. Aí você fala, mas tem a questão dos celulares e tudo. Sim. Você nem precisa ter o banco no seu celular. De lá você liga, manda uma mensagem e fala, faz um Pix aqui para o vendedor tal, uma chave Pix. Então, cara, isso aqui está quebrando uma barreira muito interessante. Coloca o Brasil na briga. Eu falei aquela hora de dólar, de yuan, tu comentou sobre as stablecoins, mas o Pix no Brasil é um diferencial competitivo de velocidade, segurança, né, e inovação que o mundo não tinha ainda. Não tinha. E eu até gostei disso que você falou vamos dizer assim, do estrangeiro, né, da figura da empresa, por exemplo, lá fora, que às vezes acaba abrindo uma conta de não residente aqui no Brasil para ter ali a operação, vamos dizer assim, Pix, né? Sim. Vou falar para você, como você é especial. A Frente Corretora ela tem hoje uma solução que é o Pix Internacional,
que não, o comerciante lá fora, ele não precisa ter conta de não residente aqui. Olha. Através da nossa operação, utilizando a tecnologia de FX e toda a nossa operação, e eu gostei do exemplo de Paraguai, porque a gente praticamente mostrou isso para o Paraguai, a frente corretora. A gente, de certa forma, se diferencia de mercado. Eles olharam a nossa solução, então o custo deles ficou extremamente mais baixo, porque ele tinha que contratar uma série de intermediários para chegar no ponto de vista de conseguir entregar para o Pix, né? Entregar a solução de Pix, de pagamento em Pix para o cliente dele. Sim. E a gente fechou aí a questão ali de grande parte do contrato, que hoje, através de um QR Code no balcão do lojista, sim. Ele paga. O Thiagão vai lá no Paraguai, vai comprar lá alguma coisa. Você paga em Pix e eu entrego para ele uma solução white label, no qual ele tem 100% de acesso a tudo aquilo que ele está entrando, ele entrega o produto ali. Então, assim, é algo extremamente diferenciado, né? É aquilo que você comentou no começo. A frente corretora, ela não tem ali uma visão de expandir largamente os produtos nos quais ela atua, mas do ponto de vista do produto câmbio, utilizando tecnologias, utilizando o nosso... Assim, eu nunca bati tanto no peito em relação a um produto interno nosso, que é o Pix, como atualmente. Então, assim, a gente está utilizando tudo aquilo que a gente tem de melhor exatamente para abrir o canal bancário Brasil para o mundo, né? E isso está sendo algo bem diferenciado. Eu vou depois te explicar o que a gente está fazendo, até para você ver que está bem legal. Que legal, eu não sabia disso. Para mim é uma novidade. Acho que para vocês em casa também. Mas eu parabenizo a frente por conta disso. Isso vai fazer com que o seu cliente escale e, consequentemente, você e eu como banco também. Com certeza. A gente está sempre interligado, né? Eu acho que eu tenho certeza que o crescimento do meu cliente faz com que eu cresça. Quanto melhor ele tiver, eu estarei também. Então, sim. Eu espero que essa seja uma das soluções que venham dar mais resultado para vocês e, consequentemente, que caia alguma beiradinha para a gente também. Com certeza. As operações serão fechadas lá, você é um parceiro, sabe disso, né? Você que se interessou até principalmente por essa parte, como a gente não falou muito da questão do Pix Internacional, nem da solução do nosso link de pagamentos, enfim, e se interessou, coloca algum comentário que a gente entre em contato com vocês e explica um pouco mais do detalhe. Tiagão, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, né? Eu acho que o bate-papo foi super fluido, gostei bastante. Queria deixar aqui para você um espaço para você fazer aí as suas considerações finais e muito obrigado, tá, meu amigo? Carlão, eu achei que estava começando ainda. A gente sempre tem muito assunto, cara, e se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã falando, né? O nosso setor, ele é tão rico, tem tantas nuances, né? Eu acho muito interessante, e até um comentário aqui, isso é para as gerações futuras, e ver se isso muda aqui no país. Nós não temos um curso de graduação de câmbio, né? O câmbio ele é aprendido na prática, na raça, por diversos profissionais, sejam eles de administração, de engenharia, de contabilidade, né? Então, eu gostaria que tivesse, que isso fosse... Eu sei que tem curso de pós-graduação, tá? Que fala sobre câmbio, mas um curso de graduação ali, 4 anos ali focado, nós não temos. Então, os profissionais que estão na nossa área, que estão aprendendo ali no chão de fábrica, fazendo, né, efetivamente, seria interessante que a gente conseguisse, mais para frente, ter um curso, porque o câmbio existe, sempre existiu, desde quando o mundo é mundo, desde quando o português veio para o Brasil. Isso. Ele fazer escambo nada mais é que câmbio. Sim. Então, eu acredito que isso seria interessante, tá? Então, agradeço você imensamente, agradeço a frente corretora, agradeço a Dani, toda a equipe, né? Se eu ficar falando o nome aqui de todo mundo, eu vou esquecer de alguém e vai ser chato. Então, eu agradeço todos vocês pela oportunidade e parabenizo, tá? Porque a frente ela vem crescendo absurdamente, né? Desde quando ela entrou nesse mercado. Então, é uma empresa séria, uma empresa idônea, é uma empresa que respeita os parceiros e os seus clientes e ela tem tudo para ser ainda mais sucesso do que é hoje. Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu amigo. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Como diria meu filho, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.